ser um discípulo de Jesus pagar um alto preço. Nós não podemos viver iludidos, né, com um cristianismo que tem se propagado por aí de facilidades. Nós temos que entender que nós fomos chamados para viver a vida do crucificado, a vida de cruz, né? Mas essa pessoa que eu estou falando que vai estar lá na cruz é o velho homem. Quando Jesus disse assim, que cada um de nós deveríamos tomar a nossa cruz e segui-lo, não é uma cruz de madeira, onde eu deva eu mesmo ir lá, né, subir lá, fazer um suplício, né, fazer uma demonstração pessoal, mostrar para Jesus através de um sacrilégio, como muitos tentaram fazer isso na Idade Média, quando o cristianismo na Idade Média havia perdido totalmente a sua finalidade. E você pode ler a história da igreja lá, as pessoas costumavam se chicotear, né? Não sei se você já viu algum filme assim, onde as pessoas, elas se chicoteavam quando elas se sentiam culpadas diante de Deus, em pecado, tentavam infligir algum sofrimento para mostrar para Deus que estavam arrependidas, mas não é disso que Jesus está falando. Ainda que nós tenhamos que pagar um preço por causa de uma perseguição, né? Mas não é um sacrifício que eu mesmo vou fazer contra meu corpo, né, voluntariamente, mas esse sacrifício que Jesus nos chama a fazer de carregar a cruz é a cruz da submissão, é a cruz da obediência, é a cruz da negação do eu. Porque Jesus disse, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, né? É o negar-se a si mesmo. Todas as vezes que você diz não para o pecado, você está vivendo a vida de cruz, porque você está crucificando o teu ego, porque foi por esse teu eu, esse velho homem que Jesus morreu. Ele tomou o lugar desse homem velho, esse velho homem que era você lá atrás. E esse velho homem tem que ficar lá, porque Jesus já assumiu o nosso lugar, assumiu todos os pecados desse velho homem e cravou lá na cruz. E lá ele entregou a sua vida perfeita como sacrifício para que Deus aceitasse a vida dele perfeita, né, como sacrifício, e nós pudéssemos ser, então, liberados, né, e toda a condenação que estava sobre nós, ela deixasse de estar sobre nós. Ou seja, Jesus nos tornou justo, ele nos justificou, ele limpou a nossa ficha criminal, ele limpou completamente. Se Deus puxar lá, não vai ver mais nada para trás. É diferente de alguém que comete aqui crimes, né, aqui na nossa sociedade. Ele vai pagar um preço, né, vai ficar no presídio. Ele pode até sair de lá dizendo, não, já cumpri minha pena, mas a hora que pegarem ele e puxarem o relatório lá, o que tem lá registrado do que ele já fez, mesmo que ele tenha pago, aquilo já mancha a reputação dele. Até poder arranjar um emprego é difícil, não é verdade? Fica marcado. Às vezes essas pessoas, elas até apanham da polícia simplesmente porque elas tiveram um passado. Aí dali para frente ela saiu da cadeia, tomou exemplo, não quer mais, mas a polícia pega o camarada lá fora, está procurando alguém ali naquela área, viu aquela pessoa caminhando por ali, é um suspeito, puxa o relatório, foi tu, porque tu está queimada, que tu já pagou uma pena. Então o camarada carrega esse estigma do pecado, da vida pregressa. Ia falar alguma coisa? Não. Então, mas com Deus é diferente. Deus não vai apontar o seu dedo para você. Deus nunca vai tratar com você diante de uma falha que você venha cometer hoje, fazendo você lembrar do pecado que você cometeu lá atrás. Não, é hoje, né? Porque esses pecados já foram todos levados para a cruz. O que nós precisamos fazer hoje, quando nós nos sentimos culpados diante de Deus, né, é confessar a Ele esse pecado, e o sangue de Jesus, como diz a palavra de Deus, nos purifica de todo pecado. A Bíblia não diz que o sangue de Jesus nos purificou, diz que nos purifica, ou seja, Ele continua nos purificando, né, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, e se nós realmente nos arrependemos um dia,
todo erro que nós venhamos cometer hoje tem que ser um acidente de percurso. A palavra acidente já está dizendo tudo. Acidente tu não fica, tu não pensa, hoje eu vou me acidentar. Hoje eu vou sair daqui, eu vou me acidentar. Não, isso não é acidente. Isso foi coisa premeditada. Você provocou isso, você planejou isso. Então, o pecado na vida de um cristão, de um discípulo que se arrependeu, deve ser um acidente de percurso. Você não sai por aí dando topada porque ninguém quer perder uma unha, né? Você simplesmente dá uma topada. Então, às vezes, você está numa situação que possa levar você a pecar diante de Deus, mas o pecado ele tem que causar dor no coração do discípulo, né? Ele tem que causar desconforto, e o discípulo ele tem que sempre se voltar para Deus, retomar sua vida, né? E voltar a caminhar na presença de Deus, porque o discípulo é aquela pessoa que já descobriu que ele sem Jesus não é nada, não é ninguém. Todo o sentido da sua vida ele se encontra em Jesus, em Deus, né? E você se sente assim? Hoje, como discípulo de Jesus, você sente que Jesus, ele deu sentido para a sua vida, que sem ele, você não consegue encontrar sentido mais em lugar nenhum? É assim que você se sente? Porque esse é o sentimento de um discípulo. Um discípulo não é alguém que nunca erra, nunca comete uma falha, mas é alguém que já descobriu que a sua vida ela só tem sentido em Deus, em Jesus. E por isso que um discípulo ele nunca abandona o seu mestre. Ele nunca abandona. Um seguidor ele pode abandonar, né? Um seguidor ocasional, como foi Nicodemos. Nicodemos foi um seguidor ocasional. Ocasionalmente ele seguia Jesus, mas ele tinha alguns questionamentos. Nicodemos, quando foi falar com Jesus, ele procurou Jesus à noite porque ele não queria ser visto pelos seus amigos, conversando com Jesus, que eram da classe religiosa de Jerusalém, né? Nicodemos era um fariseu da classe religiosa, e os religiosos da época não acreditavam que Jesus era o Salvador, era o Messias. Para eles, Jesus era o filho do carpinteiro José, da Dona Maria, que estava ali querendo chamar a atenção das pessoas, né? E não era aquele que eles estavam aguardando. E Nicodemos, em saber sobre Jesus, que Jesus fazia muitos milagres, ele ficou ali meio assim duvidoso. Será que não é ele o Messias? Não pode ter, tem alguma coisa especial nesse homem. Ele ressuscita mortos, ele cura os enfermos, ele faz coisas que nós nunca vimos. Tem uma coisa especial. Eu vou conversar com ele, mas ele foi de noite para ninguém ver ele. Por quê? Porque senão ele ia ser cobrado. Um discípulo de Jesus, verdadeiro, legítimo, que realmente colocou a sua mão no arado, ele não olha para trás, ele não tem medo e receio de ser cobrado por ninguém na sociedade, na faculdade, aonde ele trabalha, não tem vergonha de ser discípulo. Não anda escondendo a Bíblia no bolso. Ele não compra uma Bíblia bem pequena para botar no bolso e para a igreja, mas ninguém vê que ele anda com uma Bíblia, né? Eu acho que é difícil acontecer isso, mas eu me lembro quando, lá atrás, quando eu era jovem, se falava muito isso, né? Algumas pessoas tinham vergonha de andar com a Bíblia, porque a gente vive um tempo hoje muito bom para servir a Deus, em que ser um cristão hoje já é até um certo status. Houve um tempo que as pessoas não queriam ser cristãos, houve um tempo que no Brasil nós tínhamos 5% de cristãos evangélicos, hoje nós temos 30%. Então, quando era 5%, ser evangélico era motivo de chacota. Olha lá vai o Bíblia ali, ei irmão. Quando alguém descobria que o camarada era crente de empresa, era encarnação. O camarada, se fosse novo convertido, ele já queria desistir porque ele não aguentava de tanta pressão em cima dele. Hoje você tem uma pressão, tem às vezes da família, né? Às vezes a família não aceita. Quando é o esposo que é cristão, a mulher não é, a esposa não aceita. Quando é a esposa e o esposo não é, o esposo não aceita. Existe aquele conflito na família, né? Mas seja qual for a circunstância que nós venhamos viver hoje, nós precisamos entender que se nós decidimos servir a Jesus e ser discípulo de Jesus, nada pode ocupar o lugar que é dele na nossa vida, né? E Jesus deixou bem claro que ser discípulo requer pagar um preço muito, muito alto. Jesus disse assim mesmo: aquele que não deixar amor de pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Aquele que não deixar o amor da esposa, dos filhos, por amor a mim, não é digno de mim. Ele não estava falando de abandonar os pais, de virar as costas. Ele estava falando no momento em que você é desafiado por alguém a abandonar sua fé e você escolhe a outra pessoa.
Então, se nós chegarmos a esse momento entre escolher alguém, nós vamos ter que ficar com Jesus. Entendeu? Ter que escolher ficar com Jesus, nunca renunciar a Jesus por causa de alguma coisa ou de alguém. E isso não é coisa da religião, isso é coisa de Jesus mesmo. Entendeu? Por quê? Porque para ele nos salvar, ele pagou um preço muito alto. Ele desceu do céu, ele deixou a sua glória, ele veio se fazer como um de nós e sentiu o que ele não poderia sentir na sua forma original, ele sentiu a morte. Deus nunca pode morrer, mas ele sentiu o que é morrer. Ele sentiu a dor da morte. Por isso que Deus sabe quando nós sofremos, ele sabe o quanto nós sofremos, ele sabe o quanto o pecado é duro para a humanidade, porque ele tomou sobre si os nossos pecados e ele enfrentou o maior inimigo do homem aqui na terra, a morte. Né? E ele enfrentou a morte com todas as dores que a morte pode causar ao homem, porque tem gente que morre assim, nem sente dor, né? Mas Jesus sentiu todas as dores que a morte pode causar, a dor emocional, a dor física, a dor da traição, que ele foi traído, né? Aquela multidão que queria os milagres, cadê a multidão na hora que ele vai morrer? Na hora de escolher Barrabás, Jesus, o povo diz, solta Barrabás, né? E crucifica Jesus, porque ninguém queria se comprometer, ninguém queria dizer, olha, eu sou discípulo. Ah, tu é discípulo, vai para a cruz junto com ele. Pega esse aí também, né? Porque Jesus foi acusado pelo seu próprio povo como aquele que veio trazer tumulto, causar uma insurreição, jogar o povo contra o Império Romano. Aí ele veio ser rei entre o povo, ou seja, Roma dominava. Então eles jogaram Jesus contra Roma, dizendo, olha, ele é uma ameaça para Roma. Roma dominava a Palestina, os judeus viviam ali, mas pagavam tributos para Roma. Roma dava liberdade para os judeus fazerem seu culto, viver sua vida, mas pagavam os tributos e se assenhorearam das terras que foram dominadas por eles. Aí Jesus vem, pega e joga Jesus contra Roma, ele quer ser senhor, ele veio aqui e diz que é rei dos judeus. Só tem um rei, é César. Aí Pilatos interroga Jesus, não vê nele culpa alguma e não vê nenhuma ameaça em Jesus. Como é que ele vai dominar Roma? Só ele, 12 homens. Como é que ele vai fazer uma revolução com pessoas que não estão dispostas a morrer por ele? Não, ele não é uma ameaça, eu lavo minhas mãos. Não tenho nada, não vou condenar ele. Agora, aí leva Jesus, vou fazer aqui para não carregar a culpa do sangue desse homem, que eu não vejo nele. Vou colocar aqui Barrabás e vou colocar Jesus. Barrabás, sim, era um revolucionário. Tentava levantar, regimentar o povo para lutar contra o Império Romano ali na Palestina, tirar o domínio de Roma da Palestina. E aí, na hora, escolheram o Barrabás. Não é verdade? Então, um discípulo de Jesus, ele nunca vai escolher Barrabás. Ele sempre vai escolher Jesus. Mesmo que ele tenha que ir para a cruz. Vai ter momento que você vai ter que experimentar a vida de cruz. Mas se você é discípulo de Jesus, essa terá que ser a sua escolha. Tá? Então, por que eu estou falando isso se nós viemos falar de batismo? É porque, na verdade, a gente precisa primeiro falar desse compromisso. Que nós precisamos ter, entender que nós não vamos se batizar nas águas. Você não está aderindo a uma religião. Eu estou agora, vou me batizar para pertencer a uma religião. Não, você vai se batizar para consolidar algo, uma decisão que você já tomou, né? E você precisa saber a importância dessa decisão que você tomou, que é servir a Deus, até o último dia da sua vida aqui, nessa terra, né? E crer que a maior recompensa que nós vamos ter de Jesus, ela não nos será dada agora nesse tempo em benefícios materiais. Jesus mesmo disse isso para os seus discípulos. Eles perguntaram para Jesus, nós temos deixado tudo para te seguir, o que é que nós vamos ganhar em troca disso? Aí Jesus disse, olha, aqui 100 vezes mais, e no porvir, na vida que está por vir, a vida eterna. Jesus falou que aqui eles iam ser muito abençoados, eles iam ter momentos de glória. Então um discípulo, ele pode até usufruir aqui de muitas coisas, você pode ser alguém muito bem sucedido aqui, mas isso ainda não é toda a tua recompensa, né? Junto com todas essas bênçãos que a gente recebe de Deus, né? Que as bênçãos de Deus elas nos acompanham agora, mas também tem a dificuldade, a gente não pode ignorar isso. A gente não pode chegar em um momento da nossa vida e dizer, poxa, eu pensei que ia ser mar de rosas, eu aceitei Jesus, parece que as coisas pioraram.
Quem foi aqui que aceitou Jesus e achou que depois que aceitou Jesus parece que piorou um pouquinho mais as coisas? Alguém teve essa sensação? Logo no começo, assim, que parece que houve uma pressão maior, se sentiu mais pressionado, mais cobrado. Alguém aqui? E os tênis, sentiu alguma pressão assim? Já vem sob pressão que eu tenho. Todo tempo, né? Agora tá maior, né? Tá maior. Primeira pressão que você sofre é o seguinte, você passa a ter 3 inimigos, né? O mundo, o diabo e o teu próprio eu. Então, aquele pecado que você costumava praticar, você tinha ali, não se sentia a consciência pesada, talvez, era seu estilo de vida aquele. Agora você vai ter que enfrentar essa tentação todas as vezes e dizer não. É uma pressão sobre você. Você vai vencendo dia a dia, trabalhando na sua mente, né? Aprendendo com Jesus a dizer não para vencer essas tentações, né? Resistindo o diabo, né, às tentações, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Ele só vai fugir se você resistir. Então, se você se manter firme, ele vai tentar, ele vai ver que não dá conta, ele foge. Aí você vai ficar mais tranquilo. Você vai ver que vai chegar um momento que a pressão vai diminuir. Por quê? Porque ele já viu que não dá conta de você, ele vai tentar de outra forma. Entendeu? Mas agora, nesse começo, vocês estão no começo, a tentação vem muito grande. As coisas vêm de bandeja para você. Coisas que você até queria lá, não conseguia, agora vem de mão beijada. Mas coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. Só para te trazer culpa, dor, né? Sentimento de pecado, de culpa. Porque a Bíblia diz que o diabo ele é o nosso acusador diante de Deus, né? Então, muitas pressões vêm da família. Talvez você nunca se sentiu pressionado pela família como tem se sentido hoje, em alguns casos, né? Outros não, porque a família às vezes não se importa, acha até bom, né? Então são vários tipos de pressão, né? Nós temos aqui adolescentes hoje na nossa palestra. Para o adolescente que serve a Jesus, né? A pressão é que a fase da adolescência é uma fase de descobertas, né? É uma fase assim que tudo é muito empolgante, né? Tudo se apresenta diante de nós como algo assim novo, uma aventura, né? As novas descobertas, a descoberta do corpo, o desejo de conhecer o próprio corpo, os estímulos, né? Que surgem natural da nossa vida, hormonais, é a idade da puberdade, né? Em que os hormônios estão aflorando, aí o adolescente, né, começa a sentir aquele desejo que é normal de todo ser humano, namorar, gostar de uma mulher, isso é normal. Um homem gostar de uma mulher gostar de um homem, isso é a coisa mais normal do mundo. Isso tem que acontecer porque é natural do ser humano e isso acontece aonde? Na adolescência, né? Tem uns que começam bem cedo, aí por causa desse sentimento, quando não há uma verdade de Deus na vida de um adolescente, ele vai sendo levado pelas correntezas das ideologias e dos pensamentos da sociedade que diz para um adolescente que ele pode iniciar uma vida sexual cedo, porque isso é normal. E o resultado disso é um bocado de adolescente por aí, sendo mãe bem novinha, né? Com 13 anos, 14 anos. E isso faz com que hoje no Brasil nós temos uma geração de filhos órfãos de pai, né? Ou alguns de pai e mãe, de filhos que não têm o nome do seu pai na sua certidão, de filhos que vão crescer, né, com uma dificuldade de ver Deus como pai, porque nunca tiveram a figura paterna do seu lado, né? E Deus deu o pai e a mãe para que os filhos que nascem desse casamento possam gerar filhos, seres humanos que possam ver nos seus pais a identidade do Criador. Porque se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, quando nós criamos nossos filhos, eles estão vendo a imagem e semelhança de Deus em nós, e eles vão ter facilidade de ver Deus como pai. Porque nós temos hoje uma geração de adolescentes que viram as costas para Deus, né? Por causa de tudo isso que nós temos visto acontecer, às vezes de pais que não aprenderam a conhecer, não conheceram a Deus, por causa de tudo que a sociedade ensina, levando sempre a nossos adolescentes para longe de Deus, para ensinamentos opostos àquilo que Deus ele nos ensina através da sua palavra. Então, o discípulo de Jesus, ele carrega essa responsabilidade, né, de andar na contramão dessa sociedade. A gente anda no contrafluxo, a gente nada contra a maré. O discípulo de Jesus é essa pessoa que nada contra a correnteza. O pessoal está passando aqui com tudo e tu está
dando braçada, chegando lá, tu tem que chegar lá na beira da praia, do outro lado. A tua vitória está lá do outro lado, a tua recompensa está lá do outro lado. Tem um farol que brilha, tu tá, é como se estivesse contra a correnteza na escuridão, né? Mas tem um farol que brilha, né? Dizendo é para cá. E tu vai contra a correnteza. E outros vão na escuridão, ladeira abaixo, correnteza abaixo, né? Então, é um desafio para nós, né? Então, Jesus disse aqui para os seus discípulos, ide por todo o mundo, né? Versículo 19, ide fazei discípulos. Fazei discípulos. Isso é ser discípulo. Se você for só um seguidor ocasional, só mais um entre a multidão, vai chegar um momento que você vai achar uma desculpa para abandonar Jesus. Eu sempre disse isso na igreja, sempre digo, uma vez alguém me criticou, dizendo assim, você não tem que falar isso porque isso soa negativo. Disse, não sou negativo, a gente tem que abrir os olhos das pessoas para essa realidade. Que se você não encontrar a verdadeira razão de você estar aqui agora, assistindo esse estudo, se preparando para o batismo, você não entender o que significa isso, mais tarde você vai estar diante de uma circunstância na sua vida, onde a sua fé vai ser provada e você vai abandonar tudo, porque você não descobriu o significado, você não descobriu que Jesus, ele é o teu tesouro. Porque a Bíblia diz que aonde está o teu coração, ali está o teu coração está onde aquilo que é de mais importante para você. A gente só coloca o coração naquilo que é valoroso. Aquilo que você acha tão importante, e você coloca o seu coração, aí você não abre mão daquilo. Você pega um avião, vem de Goiânia para Belém, né? Onde você colocou seu coração, né? Porque aquilo é importante para você. Você abre mão de muitas coisas, porque você entendeu que tem um valor, tem uma importância, tem um significado, deu significado, você tem esperança, aquilo gerou uma esperança, deu um norte para você, não é verdade? Então Jesus agora ele é o teu farol, é o teu norte. Então Jesus disse para os discípulos, ide fazei discípulos. Sabe por que é importante ser discípulo? Porque só o discípulo tem bagagem, tem autoridade, tem condições, tem estrutura para fazer discípulos. Quando você se torna um discípulo de Jesus, isso significa dizer que as futuras gerações elas não ficarão sem o conhecimento de Deus, porque tem discípulo. Jesus gastou, você pode ver, Jesus foi muito estratégico, ele poderia pensar assim, eu não vou gastar tempo com 12, eu quero ficar sempre no meio da multidão. A multidão. O que é que os famosos dessa terra querem? A multidão. Mas quem é que aprende com os famosos? Quem é que ganha com os famosos? Quem é que tira maior proveito dos famosos? Quem trabalha com os famosos? É o pessoal do palco. É o pessoal que está sempre em reunião com eles, ensaiando. É o pessoal que se tornou discípulo dele, que anda com ele nas turnês, vai para onde ele vai. Aquele pessoal ali que aprende as técnicas, aprende a administrar, aprende tudo. E eles se tornam uma grande equipe que vão propagar, né? Aquilo que aquele famoso ele tem como uma mensagem, né? Se ele é um cantor, ele tem uma mensagem romântica, ele tem alguma mensagem que se tornou a vida dele aquilo ali. A multidão só vai ali, mas depois volta para casa, cada um volta para o seu trabalho e vão no outro show, se tiver, se der, não tem compromisso. Então Jesus ele não se ateve muito à multidão, porque ele sabia que a multidão não queria muito compromisso. Então Jesus pegou 12, ficou 3 anos e meio, cuidou deles, e disse, agora eu vou para o Pai, agora vão e façam discípulos. Eles estavam prontos para fazer discípulos. E deu certo, porque nós estamos aqui, nós somos o resultado daqueles 12 discípulos. Nós só estamos aqui porque Deus preparou 12 homens e eles foram multiplicadores. Entendeu? Então, o que significa dizer isso? Que Jesus conta com você. Você não é só mais alguém, você não é só mais alguém que está aí indo para a igreja, que está aqui. Não. Os olhos de Deus estão em você, Deus apostou todas as moedas dele em você. Ele deu a vida dele por você, porque ele sabe que você é a pessoa que vai transformar o mundo. Você é a pessoa que vai mudar a história da tua casa, da tua família, a partir da tua própria história, da tua própria vida, que vai ser transformada nessa caminhada do discipulado.
e você vai ser a maior mensagem de Deus. A maior mensagem de Deus não é essa que eu falo aqui do púlpito. A maior mensagem de Deus só é essa que eu carrego. Porque aonde eu passo, como Paulo diz, eu carrego o bom perfume de Cristo. Uma pessoa quando usa um perfume, ela não precisa mostrar a caixa. Eu nem saí por aí com o perfume na mão mostrando que usa esse perfume, né? Olha o perfume que ela usa. Não, você passa o perfume, quando tu vai lá pelo shopping, olha, Boticário. Se for Ferrari, né? Que eles, não sei, tem uns perfumes bem famosos. Pessoa que é granfina conhece. Meu Deus, é esse camarada, ele tem dinheiro, né? Olha esse perfume, é tal perfume, eu conheço. Um discípulo de Jesus, onde ele passa, ele exala a fragrância de Cristo. Por isso que Paulo diz assim, que nós somos o bom perfume de Cristo. Ele diz, para muitos, e nós exalamos o cheiro da morte. Né? Porque para muitos, o que nós fazemos não tem significado, ou o que nós não somos não tem significado. Né? Mas Paulo diz, mas para outros, cheiro de vida. Para muitas pessoas você será a última esperança delas. Para muitas pessoas você será a solução de Deus para a vida dela. Você será a mão de Deus que vai tirar ela do buraco. Assim como você chegou aqui, alguém estendeu a mão para você, alguém foi a mão de Deus para você. Alguém foi lá e disse, olha, Deus tem uma obra na tua vida. Você é um escolhido de Deus, Deus tem coisas na tua vida. Você está aqui porque alguém foi lá. Quando alguém foi lá, era Deus indo lá através dessa pessoa. Os discípulos, eles são uma extensão de Cristo na terra. Você é a extensão de Cristo na terra. Todo o poder que está em Cristo flui dele através de você. Jesus ainda está na terra. Você sabia que Jesus ainda está na terra através de você? Você é as mãos de Jesus, você é os olhos de Jesus, você é os pés de Jesus, você é a mensagem de Jesus. Jesus mesmo disse, olha, o Espírito Santo que está em mim, ele vai estar em vocês, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e vão fazer outras maiores. E o mundo vai me conhecer através de vocês.